Olá para você que está me assistindo. Esse é o meu primeiro vídeo para o canal Filosofia Depois da Aula de 2024. O vídeo que eu vou apresentar aqui a vocês agora é uma reflexão sobre o que aconteceu no dia 18 de fevereiro agora, no último domingo, na Etiópia, quando o presidente Lula comparou o que o primeiro-ministro de Israel está fazendo contra os palestinos ao Holocausto judaico. Aí então toda a extrema-direita e direita de quase todo mundo se levantou contra o presidente Lula, inclusive aqui no Brasil. É claro que alguns da direita, que são mais conscientes, não se levantaram contra o presidente Lula. Eles admitiram que realmente a fala, embora fosse dura, é procedente. Ela é procedente. De fato, o que está acontecendo em Israel-Palestina, nesse momento, é um holocausto palestino. E é, sim, semelhante ao holocausto dos judeus ocorrido na Segunda Grande Guerra, entre 39 e 45. Até então, os Estados Unidos e alguns outros países estavam dando a Israel o direito de se defender. Mas a partir da fala de um presidente sul-americano, que está se tornando cada vez mais influente no mundo, eles resolveram mudar a rota, porque incomoda tanto aos Estados Unidos como a alguns países da Europa que algo de bom venha do continente americano, principalmente a América Latina, que junta a América do Norte, no norte o México, na América do Norte o México, algumas lideranças de esquerda da América Central e também do Sul. Pois bem, por que o presidente Lula não errou? Que de fato, sob o escudo de querer eliminar o grupo terrorista Hamas, ele está, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, eliminando aos poucos o povo palestino. Vale lembrar que sempre que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu assume o governo de Israel, há confusão, os conflitos aumentam. Isso porque atrás dele também tem toda uma extrema-direita israelense. Então eu já sei que quando ele assume, vai ter conflito, o povo palestino vai sofrer. Veja só, no dia 7 de outubro, o grupo terrorista Hamas atacou uma parte de Israel que dá com o norte da faixa de Gaza. Muito bem. Israel depois avisou que ia atacar o norte da faixa de Gaza e pediu que os palestinos que ali moravam fossem para o sul, além de impedir várias vezes que entrasse ajuda humanitária para os palestinos. Muito bem, muitos palestinos migraram para o sul da faixa de Gaza. Aí o governo de Israel disse que ia atacar o sul da faixa de Gaza, sob a desculpa de que pessoas, membros do Hamas, estariam indo para o sul, se escondendo entre o povo palestino, na faixa de Gaza, e resolveu atacar o sul da faixa de Gaza, matando idosos, mulheres, crianças e até pessoas israelenses também. Além do que, o próprio Benjamin Netanyahu disse uma vez que mesmo que custasse a vida de israelenses, ele iria eliminar o Hamas. Veja só, mesmo que custasse a vida de israelenses, ele iria eliminar o grupo Hamas. É um duplo genocídio. Ele está destruindo, está tentando eliminar o povo palestino e também pessoas do próprio povo de Israel. De fato, Israel, o primeiro-ministro de Israel, não representa os desejos do povo de Israel. De todo o povo, não. Apenas daquela extrema-direita. Então, aqui no Brasil, até mesmo a mídia tradicional resolveu atacar, de certa forma, subliminar, o presidente Lula. Mas, como algumas outras
alguns outros veículos de imprensa mais à esquerda começaram a apoiar o presidente Lula, tá? Como alguns países da Europa, como eu disse, começaram a apoiar o presidente Lula, nos Estados Unidos, não que eles estejam apoiando o presidente Lula, mas começaram a dar uma olhada, mudaram a rota, mudaram o discurso. Até mesmo o secretário de Estado Antony Blinken veio aqui esses dias, tá? Inclusive teriam pedido para ele falar contra o presidente Lula. O Antony Blinken não aceitou, ele não ia falar contra o presidente Lula, muito pelo contrário. Tá? A mídia tradicional começou a mudar um pouquinho, começou a falar mais, mostrar o lado mais positivo, o lado mais procedente da fala do presidente Lula na Etiópia. Tá? Muito bem. Eu também sou contra o que o Hamas fez no dia 7 de outubro do ano passado, ali próximo à faixa de Gaza. Eu sou contra que o grupo Hamas mantenha reféns israelenses, tá? Prisioneiros. Tá? E eu digo isso porque eu sou muçulmano também. Tá? Então eu recrimino isso. Mas está sendo desproporcional o que Israel está fazendo ao povo palestino. Então aqui no Brasil tem a extrema-direita, a direita, tá? Alguns membros, a extrema-direita, todos os membros, a direita, alguns membros estão indo contra o presidente Lula. Aí vai lá uma infeliz chamada Carla Zambelli, eu não sei como é que essa mulher ainda está no carro, ela já deveria ter sido retirada, liderar, tá? Uma tentativa de processo de impeachment contra o presidente Lula. Que moral essa mulher tem para pedir impeachment de alguém? Nenhuma. Por outro lado, algumas denominações evangélicas pentecostais e neopentecostais que são mais a Israel, pró-Israel, tá? Aquela história de que por que volta e meia nós podemos ver dentro das igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais a bandeira de Israel. Porque, na verdade, os pentecostais e neopentecostais, eles tentam muito mais do que as igrejas protestantes históricas a voltar ao que era o cristianismo antes, tá? E exaltar o lado de Israel. São evangélicos, mas vão mais para o Antigo Testamento do que para o próprio Evangelho. Aí fazem totalmente aquilo que Cristo pediu que não se fizesse. Ou seja, evangélico achando que é judeu. Tá? Isso já tem muito tempo. Então, nós temos esse quadro todo. Muito bem. Se as pessoas não querem ou atacam o presidente Lula de ter feito uma comparação do que Benjamin Netanyahu está fazendo com os palestinos com o que Hitler fez aos judeus, vamos pegar um outro fato que alguns esquecem, algumas pessoas até que regulam com a minha idade, 55 anos, tá? Ou até um pouco mais velhas. O que aconteceu em 1982, ali mesmo na região de Israel-Palestina. A essa época eu tinha 13 anos de idade. O massacre de Sabra e Shatila, 2 campos de refugiados. Um líder, eu não estou lembrado se ele era um líder cristão radical, não romano, né? Não católico, não era católico romano, não sei, não estou lembrado agora. Ele considerava o povo palestino um povo dispensável. Tá? Esses 2 campos de refugiados, Sabra e Shatila, tinham palestinos lá refugiados e estavam sob a guarda do exército de Israel. Muito bem, esse líder combinou com os guardas que estavam guardando o local de deixarem o portão aberto para eles poderem entrar e massacrarem, dizimarem, se possível, os refugiados que ali estavam. No dia e hora marcada, os soldados fizeram vista grossa e deixou o pessoal entrar. Eles saíram massacrando palestinos, não o exército de Israel, tá? Mas o líder lá e os seus homens. E o exército de Israel ficou só vendo, fez vista grossa. Isso aí foi o massacre de Sabra e Shatila, que aconteceu em 1982. Era então
ministro da Defesa, o senhor Ariel Sharon, que diante desse massacre ele foi pressionado e se viu obrigado a deixar o governo à época. Aconteceu em 82 e está acontecendo agora. Eu faço votos que todos os planos do Benjamin Netanyahu fracassem, porque já está óbvio que ele quer eliminar o povo palestino. Então é isso. Não quer comparar com o Holocausto dos judeus, então vamos comparar o que está acontecendo agora, desde outubro de 2023 até aqui, com o massacre de Sabra e Shatila lá em 1982. Bom? Então, muitas pessoas, aqui no Brasil, por exemplo, elas querem, não é que elas esquecem, elas querem esquecer e querem travar conteúdos educacionais como história, por exemplo, para que não se saiba o que isso está acontecendo. Se bem que essa guerra já vem de há muito tempo, vamos dizer que é do Antigo Testamento. Tá? Então é isso que eu quero colocar para vocês. Eu espero que essa guerra, que aliás não é uma guerra, porque uma guerra é quando dois países e os seus exércitos se confrontam. A Palestina ainda não é um estado oficialmente, não é oficialmente um estado e não tem um exército. Ela pode ter uma força, sei lá, que não é uma força que não é o exército, nem a marinha, nem a aeronáutica. A Palestina não tem. Israel é um país. É um país atacando um grupo de pessoas que ainda não são Estado, que ainda não formaram o seu Estado, estão tentando formar o seu Estado. É diferente da guerra Rússia e Ucrânia. Rússia e Ucrânia são dois Estados, são dois países e os dois têm exército. Aí sim é uma guerra. As pessoas precisam estudar mais os conceitos. Muitos jornalistas não estudam história. Isso que é complicado. Eles só ficam aos interesses das suas, como é que eu vou dizer, dos seus diretores de redação. Então você tem que falar aquilo, falar isso, tal, porque se não for assim, como por exemplo, eu presenciei no Jornal da Globo, a Renata Lopretti, eu tinha admiração por ela, agora acabou minha admiração todinha, chamando o presidente do Egito de ditador. O presidente do Egito, para quem não sabe, ele é um militar, ele só não é um ditador. Então fica aqui, as pessoas têm que estudar mais, precisam estudar mais. E tem gente que tem interesse em que não se fale sobre política dentro de escola aqui no Brasil, por exemplo, esse movimento nefasto que é a escola sem partido. Então vamos estudar mais. Eu digo isso aos meus alunos, tá? A quem me assiste também. Eu quero até que vocês, meus alunos deste ano de 2024, espalhem esse vídeo para os seus colegas de outras escolas, tá? Para tentar entender. Tá? O vídeo está autorizado a ser transmitido nas salas de aula, nas escolas, nas aulas de geopolítica ou de geografia política, o que seja. Tá? Para nós entendermos mais o que está realmente acontecendo, porque geralmente as pessoas, ou de certa forma geral, as pessoas procuram ficar do lado de quem tem mais poder, até mesmo o pobre ao lado de quem tem poder. É aquela questão do povo pobre votar na direita ou na extrema direita. Ou então o povo palestino está atacado, aí o pessoal pobre daqui, por exemplo, do Brasil, que não entende nada de política direito, ficar a favor de Israel. A maioria dos evangélicos, por exemplo, aqui, boa parte do povo evangélico, não os líderes, muitos líderes têm dinheiro a rodo. Tá? Mas o povo, a assembleia, o rebanho, fica a favor de Israel e contra os palestinos. Como se os palestinos fossem uma raça do demônio a maioria, ou se não todos, a maioria, pelo menos, esmagadora, praticar o islamismo, como eu pratico o islamismo. Tá?
Então é esse vídeo que eu deixo para vocês refletirem nessa primeira apresentação do ano de 2024 para o Filosofia Depois da Aula.